Gálatas 1, de 1 a 5. O apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja da região da Galácia, era um território, ele diz o seguinte: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar? Deus, fala ao nosso coração na exposição da Tua Palavra, que tudo o Senhor seja glorificado. Edifica-nos segundo a Tua graça, pois oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, meus irmãos, eu tenho pregado aqui, domingo após domingo, nos últimos 15 anos, e eu não conto experiências pessoais, coisa muito rara. Talvez você tenha ouvido umas 2 ou 3 experiências minhas, Eu gosto de preservar essa minha intimidade com Deus assim. Tenho cuidado para contar certas coisas, Mas o meu desejo é que sempre, quando eu compartilho alguma coisa, a glória seja de Deus, toda dele. Eu tenho, muito medo, receio das pessoas focarem mais no testemunho do pregador do que na ação gloriosa de Deus. Então, eu gostaria de compartilhar algo muito pessoal com vocês. Não tem sido fácil essa pandemia. E se você fizer um exercício, você vai imaginar, vai entender, vai pensar aí, que não tem sido fácil para ninguém, e para quem cuida de pessoas é um pouco mais complicado. Quem cuida de coisas, é uma coisa, mas quem cuida de pessoas é um pouco mais complexo. Daí a vida dos pastores, ela ficou muito mais complexa na pandemia. Nós não havíamos nenhum planejamento, não tínhamos pensado sobre nada, e eis que de repente chega a pandemia. Resultado dessa pandemia é que nós que já trabalhávamos muito, passamos a trabalhar muito mais. Eu tenho o costume de acordar muito cedo para minha devocional e percebi que o meu horário de trabalho, de dedicação ao ministério, ia até meia-noite, 1h da manhã, então dormia 3, 4 horas, já começava de novo. E assim nos últimos 7 meses tem sido, sem dia de folga, sem feriado, sem nada, vai atravessando, até no dia de folga você tem atendimentos. E graças a Deus por isso. Eu amo fazer o que faço, amo. E não me sinto cansado, estressado. Parece uma coisa, mas vem do Senhor. A glória é dele, a força é dele, a luta é nossa, mas ele é quem renova. E eu amo o que faço, e quando a gente ama o que faz, você é renovado o tempo todo, Você sempre está disposto a fazer. Mas nesse tempo, obviamente, guardamos todos os cuidados, e você que está aqui sabe disso, a igreja está toda guardada, e ao longo desses meses, em nossa casa, nós nos guardamos muito mais. Saímos pouquíssimos, ficamos realmente presos em casa, a tal ponto que sequer saímos para almoçar ou jantar fora. A dona Cristiane ali assumiu, todo mundo comendo o tempo todo dentro de casa, exatamente por esse cuidado. Fomos 2 vezes a um shopping, umas vezes a um outro shopping, mas sem comer, andar, já no final da pandemia aqui, desse período de lockdown, nós ficamos presos, mas depois, e assim, 2 vezes na lagoa, uma vez uma caminhada na praia, vimos em cada uma dessas um monte de gente da igreja, ô pastor, e tal, mas sempre muito restrito, muito fechado, muito restrito, muito fechado, muito restrito, muito fechado. Chega uma hora que você fala, pronto, chega, done, agora está feito, vamos sair um pouco. E há poucos dias atrás, há 15 dias atrás, nós resolvemos tirar 3 dias em Búzios. Debaixo de muita oração, a família se reuniu e nós saímos, fomos para Búzios. Chegamos em Búzios à tarde e eu falei para a Cris assim, bom, agora a gente vai ter que comer fora. Como é que vai fazer, Vamos orar
E vamos com muito cuidado, porque os pastores têm que ter muito cuidado, porque nós estamos aqui com vocês, então a gente tem que se preservar muito mais para não ser problema para ninguém, né? E aí, fomos. E combinamos o seguinte: nós vamos entrar no restaurante que não tiver ninguém. E vamos 7 horas da noite, porque já está vazio, né? Talvez até o garçom esteja ainda jantando, né? Para não encontrar ninguém, para não ter risco algum. E assim encontramos um restaurante vazio, entramos, totalmente vazio, e sentamos. E aí, meus irmãos, eu estava de fato em oração. Senhor, a gente está precisando descansar. Eu preocupado muito com a crise, né? Todos nós precisamos descansar um pouco. Tranquiliza o nosso coração, né? Assume o cuidado e a higienização espiritual disso tudo aqui, né? Cuida, Senhor, disso aqui. A gente precisa descansar. Irmãos, chega o garçom brasileiro, olha para a gente, olha para mim e faz a seguinte pergunta: você já foi a Israel? Eu gostaria que vocês me explicassem qual a lei da probabilidade para uma pergunta dessa. Eu olhei para ele, assustado, a Cris, Natan e a Amanda olharam assim, estranho, e disse: já. E ele disse, em hebraico: Gadol Elohai Shiru Ki Gadol Elohai Kol Echa Irei Ki Gadol Elohai Shem Al Kol Shem Otcha Hawi Halel Libi Yasher Ki Gadol Elohai. Talvez você não tenha entendido. Eu estou falando que eu estava em Búzios, o garçom não me conhecia. A única pergunta que ele fez, e ele falou em hebraico, e eu sou pastor presbiteriano. E eu entendi o que ele falou. Eu entendi o que ele falou. Ele disse: quão grande é o nosso Deus. Canta comigo: quão grande é o nosso Deus. Todos vão dizer: quão grande é o nosso Deus. Nome acima de todo nome, digno de todo louvor. E o meu coração vai cantar: quão grande é o nosso Deus. Gadol Elohai. É uma música muito conhecida. E a pergunta, se você já esteve em Israel, tinha um porquê. Porque há um ano atrás, eu levei um grupo para uma caravana da fé em Israel, o grupo dessa igreja. E nós paramos no Mar da Galileia pela manhã. O barco desligou o motor para fazer a devocional ali. E o cantor do barco era um judeu convertido. E ele cantou uma música que ele quis cantar, ninguém falou nada com ele. Adivinha qual era a música? Em hebraico: Gadol Elohai Shiru Ki Gadol Elohai. Quão grande é o nosso Deus. No meu coração naquela hora veio a certeza de que Deus estava colocando a mão no ombro e dizendo aqui: descansa, rapaz, descansa, eu estou aqui. Como estive em Israel, em qualquer outro lugar do mundo, eu tudo preencho, eu estou aqui, descansa. Não significava, e eu tenho plena convicção, imunidade vinda de Deus. Não era assim: você jamais vai ser atingido. Não, não era isso. Estou aqui de máscara com vocês, álcool gel e tomando todo cuidado. Significava, naquele momento, em meu coração entendeu claramente: eu estou aqui, acalma, descansa. Eu estou aqui. Quão grande é o nosso Deus. Amanda, Natan, Cris e eu sabíamos o que aquela música significava. Está na nossa mente, está no nosso coração, está gravado nos nossos celulares. Os irmãos que foram conosco na caravana de Israel, aqui da igreja, sabem muito bem, experimentaram a mesma coisa, lembram-se muito bem da nossa caminhada lá, e dessa música, porque ela marcou muito,
e foi o momento mais especial da viagem. Foi o momento mais especial da viagem. Acho que não precisava nem pregar, né? Deu para entender a presença desse Deus. Gadol Elohai. É claro que precisa pregar, porque a palavra de Deus tem que ser sempre pregada. Paulo escreve a esses irmãos dizendo: que identidade é a sua? E ele começa falando da identidade dele. Paulo conhecia pessoalmente os irmãos daquela região, dessas igrejas a quem ele está escrevendo essa carta. Paulo tinha andado no meio deles, estava na rota dele de viagem. Aquela igreja conhecia até Barnabé, porque por 3 vezes Paulo fala nessa carta aos Gálatas sobre Barnabé, e Barnabé, e Barnabé, e Barnabé. Ele está abrindo o coração e conversando com pessoas que ele conhecia, e ele está levando pela palavra do Senhor, pela inspiração do Espírito Santo, uma mensagem para aqueles irmãos. O propósito dele era ensinar a justificação pela fé, através da graça de Deus, e não pelas obras dos homens, não pelas obras da lei, não porque você guarda alguma coisa, ou porque você é mais religioso que outro. A intenção do apóstolo Paulo é dizer: olha, nós fomos salvos pela graça, foi a graça de Deus que nos justificou. E ele faz uma crítica a todos os judaizantes da época, pessoas que estavam tentando resgatar as cerimônias do Antigo Testamento, como se elas ainda devessem ser guardadas para nos aproximar de Deus. E Paulo vai dizer: não, isso tudo era só sombra, apontava para a vinda de Cristo. Vocês estão querendo guardar leis e se esquecendo de que nós fomos salvos pela graça. A função daquela lei cerimonial era apontar para a vinda de Cristo. Cristo já veio. Então não se preocupem em ficar guardando essas coisas como se Deus pudesse aceitar vocês de maneira melhor por aquilo que vocês fazem. Olha o capítulo 4, versículo 8 a 11, Paulo escreve isso claramente em Gálatas 4, 8. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses, que por natureza não são, mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Essa é a preocupação do apóstolo Paulo. Paulo diz: nós precisamos resgatar essa graça que nos liberta, manifestada claramente em Jesus Cristo. Nós precisamos ter uma religiosidade equilibrada, aonde sentimos essa intervenção, essa presença, esse cuidado de Deus, e ao invés de orar, volta para o capítulo 1 para você ver, como ele faz em todas as cartas, ele se apresenta e ora pela igreja. Aqui ele se apresenta e já sai preocupado com a igreja, dizendo, versículo 6, eu estou admirado com vocês. Ele nem faz a primeira oração, ele já entra no versículo 6, depois de ter se apresentado: admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Para outro evangelho, vocês estão vivendo um outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do evangelho que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, né? Se alguém pregar evangelho que vá além do evangelho que tem pregado, seja anátema. Ele diz: nós precisamos olhar para o evangelho, o coração do evangelho é Jesus Cristo. Não é o que o homem faz, o que o homem deixa de fazer, é quem Cristo é e o que Cristo fez por nós. Então a primeira coisa que Paulo vai nos ensinar é que nós precisamos nos deter na nossa relação de identidade com Jesus Cristo. Resgatar sempre a nossa identidade. Quem é Jesus para nós e quem nós somos para Ele. O que interessa é essa relação. Paulo diz, versículo 1,
Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Primeira coisa que Paulo vai dizer é: eu sou quem eu sou, porque Deus me chamou para ser quem eu sou. Não foi uma decisão humana, não foi uma decisão dos homens, eu sou apóstolo porque Cristo me fez apóstolo. Hebreus capítulo 9, verso 28, diz que Jesus a si mesmo se entregou, Ele resolveu se dar por nós. Não fomos nós que resolvemos que Jesus deveria morrer por nós, Ele resolveu morrer por nós, nós nem havíamos nascido, Ele já tinha morrido e ressuscitado por nós. Nós estamos nos projetos de Deus, Deus planejou a nossa existência, nós não somos filhos do acaso. Com todo respeito, nós não somos filhos de uma rocha que bateu na outra. Nós não somos filhos de descendência de um animal qualquer. Nós somos imagem e semelhança de Deus, essa é a nossa identidade. Fomos criados assim, Ele nos fez assim. Não se permita ser rebaixado por qualquer um. Olhe para a beleza da criação. Deus te fez, planejou sua vida, planejou sua história, morreu por você na cruz e ressuscitou para garantir sua vida eterna. Não permita que falácias venham, que inquirições desse mundo venham tirar essa identidade bonita que nós temos. Deus pensou nossa história, orou por nós. Em João capítulo 17, é um texto riquíssimo. Jesus ora ao Pai, e aprove ao Espírito Santo deixar revelado na Escritura, em João capítulo 17, essa oração. E João 17 é a oportunidade única que nós temos de entrar numa conversa de Jesus com Deus Pai. Olha que coisa linda. João capítulo 17 é um texto espetacular. Você está ouvindo a oração de Jesus com Deus Pai. Sabe qual é o assunto da conversa? Nós. E o Espírito Santo inspira João para que essa palavra fique revelada. E João 17, 6 diz assim, que Jesus olha para o Pai, conversa com o Pai, em oração, e diz assim: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Os que o Senhor me deu eram teus, tu me confiou eles. E eles têm guardado a tua palavra. Uma das características de que nós somos pessoas escolhidas por Deus é porque nós guardamos a palavra de Deus. Quem não é escolhido de Deus não guarda a palavra dele, não está nem para a palavra dele. Versículo 7. Agora eles reconhecem, esses homens que Deus chamou pela fé, que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. São pessoas que guardam a palavra e que reconhecem a vida e a obra de Jesus Cristo. Versículo 8. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Versículo 14. Eu lhes tenho transmitido, dado a tua palavra. Não peço que tires do mal, sim, do mundo, e sim que os guardes do mal. E assim o Senhor vai falando. Aí quando você diz, o Senhor, alguém pode dizer, né, por não ler o texto todo, Jesus está orando só pelos discípulos. Não. Versículo 19 e versículo 20. É a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles sejam santificados na verdade. Não rogo, versículo 20, somente por estes, mas também por aqueles, nós aqui agora, que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Nós somos o objeto dessa oração. Jesus está orando ao Pai por nós. E aí vem Paulo e diz assim, essa é a nossa identidade. Temos um Deus que se entregou por nós. Em João mesmo, no capítulo 6, verso 37, a Bíblia diz assim, João 6, 37 a 39. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Não existe outra possibilidade, não existe a possibilidade de não ir, virá. O Pai escolheu algumas pessoas e entregou para o Filho. Essas pessoas, o Filho morre por elas, ressuscita por elas. O Espírito Santo aplica fé no coração dessas pessoas para crerem nisso. É uma nova identidade, é um novo nascimento, é um projeto divino. A morte de Cristo
é suficiente para salvar o mundo inteiro, mas só é eficiente para aqueles que creem. Ela é suficiente para salvar o mundo inteiro, mas só vai ser eficiente para os que creem. E só vão crer aqueles que pela graça recebem o dom da fé. Efésios capítulo 2, verso 8 em diante. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Ele dá para quem quer, quando quer. E o que Deus espera de nós? Que nós olhemos para essa identidade e nos alegremos. E nos regozijemos pelo privilégio de Deus colocar no nosso coração essa palavra e dela fazer todo sentido para nós. O texto continua, lá em João capítulo 6, verso 37 a 39. E o que vem a mim, de modo algum lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é essa, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Sabe por que ninguém vai ser perdido? Porque o capítulo 10 vai dizer, do próprio João, 28 a 30, quando Jesus diz assim: aqueles que o Pai me deu estão na minha mão, e da minha mão ninguém pode arrebatar. Você pode até, e tem hora que você faz isso, né? Dá uma tentada de sair da mão do Senhor, né? Deixa eu cuidar da minha agenda, Senhor, deixa que eu me vire, deixa que eu faço, deixa que eu aconteça, o Senhor fala. Não sai mesmo. Porque se sair daqui é morte certa, e eu te amo, morri e ressuscitei por você. Nas minhas mãos, nem a sua vontade, nem o diabo pode arrebatar. Então Paulo volta lá para Gálatas capítulo 1, Paulo diz: que evangelho é esse que vocês estão deixando se levar, que é preso em obras de homens? Que evangelho é esse que vocês estão deixando se levar, que é longe desse evangelho da graça de Jesus, da identidade de quem nós somos em Cristo Jesus? E ele continua: esse nosso Senhor, versículo 4, se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. A palavra desarraigar, na língua grega, que é a língua original que foi escrito esse texto, significa retirar das mãos de alguém que nos dominava. Olha que interessante agora. Ele morreu por nós para nos retirar das mãos de alguém que nos dominava e dar a nós salvação. Características de alguém que está nas mãos desse mundo. Ele vive realizando aquilo que desagrada ao Senhor. Ele é rebelde para com a palavra e a sua relação com Deus. A Bíblia diz que nós temos 3 grandes inimigos: o mundo, a carne e o diabo. O mundo, cosmos, esse sistema que está aí, né? Essa ideia de mundo que é regido sem Deus, onde as pessoas fazem o que querem, alguns até blasfemam contra Deus. Esse mundo onde Deus não é contado. A carne é a nossa inclinação de viver de maneira rebelde, longe de Deus, com uma agenda egolátrica, egocêntrica, onde o ego, eu estou no centro de tudo, eu faço, eu realizo, eu conquisto, eu posso, eu vou, vai nada. Olha a máscara nos nossos rostos, nós não somos nada. Os homens mais poderosos do mundo estão tendo que acordar e colocar uma máscara como eu e você, porque nós não somos nada. Um vírus nos assusta, opa, porque ele vem e é mortal, para mostrar ao homem a sua fragilidade. Eu, nada. Terceiro grande inimigo é o diabo. Eu não gosto de falar muito dele para não fazer propaganda. Está aí. Quais são as características desse mundo que o Senhor nos tirou, nos desarraigou? Como eu posso identificar? Quais são as características desse mundo perverso? Quais são as características dessas coisas que o diabo gosta de usar? Quais são as características disso que destrói o ser humano? E que ele tem a tendência a ir para a destruição mesmo. Quais são as características? O próprio texto de Gálatas responde lá no capítulo 5. Gálatas 5:19. Gálatas vai falar sobre as obras da carne.
Ora, as obras da carne são conhecidas. Não precisa dizer que não sabia, porque elas são conhecidas. Não precisa dizer, nunca soube, sabe, são conhecidas. E elas são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essa. É só abrir o Facebook. É só abrir o Instagram, está lá. É só abrir o Jornal do Dia. Está lá. Está tudo isso aí revelado, conhecido, transparente. Mas quando eu entendo que Jesus me arrancou disso, que a obra dele foi dizer essas coisas não têm poder sobre nós, ele nos tira disso pela sua graça. A pergunta é: Senhor, o Senhor nos arranca disso e nos leva para onde? Colossenses vai responder: para o reino do seu amor. Quais são as características do reino do amor do Senhor? O próprio texto de Gálatas, o próprio capítulo 5 responde. Mas o fruto do Espírito é. Quais são as características agora? Se eu não vivo mais nessas características do mundo desarraigado, sou arrancado dessa realidade de tantas coisas ruins, as características dessa nova identidade, desse novo reino, o reino de Deus, onde eu agora, pela fé, mediante a graça do Senhor, fui inserido, são claras, porque é o fruto do Espírito, e o fruto do Espírito é amor, alegria, é paz, é longanimidade, é bondade, é benignidade, é fidelidade, é mansidão, é domínio próprio. A agenda mudou. Que casa que você quer morar? Que casa que você quer morar, onde há prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, guerra, facção, discórdia, ira, dissensão? É isso que você quer para você? Ou você quer viver na paz, no amor, na alegria, na bondade, na benignidade, na mansidão, no domínio próprio? Paulo diz, essa é a nossa identidade, vocês estão querendo voltar para o outro lado. Pedro usa uma figura muito interessante quando Pedro escreve a sua carta. Já no final da Bíblia diz assim: o cristão que quer seguir a agenda do mundo é como o cão que volta para o vômito. Não vou falar mais nada que está perto da hora do almoço. Mas já entenderam, né? Paulo diz, essa é a nossa identidade. Não se deixem levar por outro evangelho. E o resultado disso, volta lá para Gálatas 1, paz no presente, glória a Deus agora e no futuro. O nosso coração se enche de paz. Tá bom, pastor Leonardo? O senhor falou, e o que eu levo para casa? Você já foi a Israel? A pergunta dele não era uma curiosidade sobre minhas viagens. Eu nunca vi aquele garçom. Ele não sabia quem eu era. Tanto é que quando eu entendi, eu disse para ele, eu entendi. Ele olhou para mim, o senhor entendeu? É hebraico. Eu falei, eu entendi. Fui professor de hebraico 8 anos. Eu sou pastor presbiteriano. Aí ele ficou, não sabia se ele ficava assustado ou eu assustado. Inclusive, eu agradeci em hebraico e ensinei para ele a diferença entre boa noite e boa noite em hebraico. E ele me agradeceu com um retorno em hebraico muito bem dito. Inclusive, tinha uma excelente pronúncia. Falou direitinho o hebraico. A intenção não era dizer se você foi lá ou cá. Ali entre nós havia algo maior. Havia a presença de Deus dizendo, descansa. Eu sei quem você é. Eu sei que você sabe quem eu sou. Descansa. Outro evangelho não. Eu quero esse. Esse Deus eu conheço. Nele eu confio. E Ele me ouve quando eu oro. Ele ouve a cada cristão quando ora. Apesar de sermos imperfeitos.
Ele não rejeita um coração quebrantado. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, porque o Senhor ouve as nossas orações, pela Tua graça e pela obra de Jesus na cruz. Foi pago alto preço, para que nós tivéssemos, ó Deus, a alegria de sermos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Obrigado, Senhor, porque justificados, segundo a Tua maravilhosa graça, mediante essa fé que o Senhor mesmo nos deu, nós podemos nos aproximar ante o Teu trono de graça e orar e ouvir do Senhor socorro oportuno, sustento e providência eternos. Obrigado, Senhor. Que o Senhor nos encontre firmados nesse Evangelho e produzindo fruto do Espírito para a glória do Senhor. E que assim possamos viver dia após dia, sensata, justa e piedosamente na Tua presença. Que a paz do Senhor inunde os nossos corações. Que a alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Possamos dia após dia contar para as pessoas ao nosso redor como é maravilhoso viver na dependência total da Tua imensa graça, porque o Senhor não falha e as Tuas promessas não têm fim. Oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.